Paz do Senhor, meus amados. Vamos ficar em pé, vamos iniciar esse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Hoje nós, nessa sexta-feira chuvosa, eu achei que a chuva que caiu a partir das 2 e pouco da tarde seria o suficiente, mas parece que agora há pouco caiu mais chuva e vai dificultar um pouco a chegada dos irmãos. Mas graças a Deus que nós já temos aqui um número razoável e estamos aqui para louvar e bendizer ao nosso Deus. Quantos vieram aqui para adorar a Jesus nessa noite? Vamos render a Ele toda a honra e toda a glória e pedir a direção do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas nessa noite. Senhor, nós queremos nessa hora, Senhor, entrar na Tua presença em oração, Senhor, e apresentar a Ti esta reunião nesta noite, esse culto, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Que Tu possas, por intermédio do Teu Espírito, estar nos dirigindo, abençoando essa reunião, Senhor. Que nada venha atrapalhar a atuação do Teu Espírito Santo. Que nenhuma obra maligna, Senhor, venha se manifestar aqui nesse lugar, mas que seja repreendido em nome de Jesus, ó Pai. Que Tu possas trazer os irmãos que estão a caminho debaixo da Tua proteção, Senhor, da Tua direção, guardando e livrando-os em nome de Jesus. E que todos a uma só voz possamos render a Ti toda a honra e toda a glória nesta noite. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Amém. Podem assentar-se. Vamos louvar o Senhor com os hinos da nossa harpa cristã, com as nossas amadas irmãs. Saudamos a igreja com a paz do Senhor. Vamos louvar o Senhor com alegria. Um pendão real, número 46 da nossa harpa cristã. Um pendão real vos entregou o Rei, amor soltar o céu, corajosos pois vem tudo defender.
amados, chamar aqui o pastor Kleber, dirigente da sede da Regional 5, dirigindo o Parque Jandai, para fazer a leitura, e o pastor Walter, em seguida, fará a oração pelos enfermos. Amém? Pastor Kleber. Nós saúdo a todos com a paz do Senhor. Amém. Abramos as nossas Bíblias do Inário de Israel 46. Salmos 46. Glórias a Deus. Salmos 46. Os irmãos que encontrar, podem dizer amém? Amém. Faremos a leitura, os irmãos podem estar acompanhando. A fé perfeita em Deus é aquele que crê que tem em Deus. Diz assim o texto: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio das mares, ainda que as águas rujam e perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, e os reinos se moveram, e se levantou a sua voz, e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vamos repetir o 11, irmãos. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Glórias a Deus. Pastor Walter. Meus irmãos, boa noite, a paz do Senhor. Amém. Vamos estar orando neste momento. Os irmãos apresentem nosso pastor Clementino, para que o Senhor continue abençoando, dando saúde, dando graça. Também o nosso irmão Toninho, aqui da sede, presbítero da igreja, que carece das nossas orações. Quero dar uma palavra de gratidão a todos os irmãos aqui da Regional 5, que têm orado pela minha filha Priscila. Graças a Deus, ela tem tido uma ótima recuperação da trombose que aconteceu nela no final do ano, e para a glória de Deus, essa semana ela voltou a trabalhar. Então, Deus abençoe os irmãos, amém? Vamos estar orando. Soberano Deus, eterno, maravilhoso Pai, Senhor, nos reunimos aqui, Senhor, nesta noite, ó Deus, para adorar o Teu santo nome, buscar Tua presença, Senhor. Meu Deus, Tu sabes, ó Pai, ó Deus, a necessidade de cada servo do Senhor que está aqui nesta noite. Ó Deus, e nós rogamos ao Senhor pela Tua presença, pela Tua misericórdia, ó Deus amado, porque sabemos, ó Deus, que com a Tua presença nós somos mais do que vitoriosos, Pai. Senhor, nesta oração apresentamos enfermos, ó Deus, e aqueles que necessitam, ó Deus, de um agir da Tua parte, Senhor. Ó Pai, apresentamos o nosso pastor, meu Pai, pastor Clementino de Oliveira Barbosa, Teu servo, meu Pai. Ó Deus, coloca as Tuas mãos sobre ele, meu Deus. Repreende, Senhor, Deus, todo mal. Ó Deus, opera maravilha sobre a vida do Teu servo, Senhor. Apresentamos o nosso irmão Toninho, presbítero da igreja, Senhor, que também precisa de um milagre, meu Pai. Coloca as Tuas mãos sobre ele, meu Deus Todo-Poderoso.
Ó Deus, cada vida, meu Pai, que ainda está a caminho a esta igreja, Senhor, a esse tabernáculo de oração, que chega aqui em paz, meu Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que através dessas fortes chuvas, ó Pai, que muitas coisas têm acontecido, muitos irmãos têm sofrido, e a população guarulhense, e nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor. Ó Pai, se entrou alguém enfermo aqui nessa noite, que saia curado, nós te pedimos. Se entrou alguém triste, Senhor, que volte para a sua casa alegre, ó Deus, sentindo a Tua presença. Se há alguém aqui com alguma situação que para ele, Senhor, parece impossível, o Senhor é o Deus do impossível, e nessa noite está aqui conosco. Renova, fortalece, dá graça, batiza com o Espírito Santo. Sim, meu Deus, enche-nos da Tua presença aqui nessa noite, Pai. Abençoa a diretoria da igreja, abençoa os pastores regionais, os pastores do campo, em cada congregação e subcongregação. Dá vitória a este povo, Senhor. Ó Deus, usa Teu servo que vai ministrar a Tua palavra com poder e graça. Nos ensina nessa noite, fala a Tua vontade para os nossos corações, Senhor. Oh, meu Pai, assim pedimos e assim agradecemos, sobre o nome poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Jesus, uma forte salva de palmas para Jesus. Glória a Deus, bendito seja o Senhor. Há poder no sangue de Jesus, amém? Há poder no nome de Jesus. Vamos adorar, continuar em adoração com as nossas irmãs. O vocal já pode se aproximar, as regentes, para que possamos continuar em louvor e adoração ao nosso Deus. Ele está aqui presente em nosso meio. Vamos render a Ele toda a honra e toda a glória. Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado em nosso meio nessa noite, nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Nós saudamos a igreja com a paz do Senhor, amém? Muitas guerras já venci pra chegar até aqui, só Deus sabe. Quantas noites eu chorei, os gigantes que enfrentei, só
uma mudança aqui na sequência. Eu vou chamar o vocal, né? Camila, Rebeca, Rafael, Mayra, para a gente louvar ao Senhor com o vocal de jovens agora, para recolher as ofertas nesse instante, né? E depois, em seguida, a gente já tem a participação dos jovens, tá? Nós vamos contribuir com as ofertas e com os dízimos para a casa do Senhor. Enquanto o vocal se aproxima e em seguida depois os jovens adolescentes, quero lembrar aqui que domingo agora, próximo domingo, às 9h30 da manhã, depois de amanhã, portanto, a partir das 9h30 nós teremos uma grande reunião de obreiros, esposas e líderes em geral. Então, nós contamos aqui com a participação de evangelistas, pastores, presbíteros, diáconos, auxiliares, missionários, missionárias, líderes de jovens, de adolescentes, de irmãs, de irmãos e qualquer outro cargo de liderança que você tenha. Estaremos aqui numa grande reunião, na primeira reunião de obreiros de 2025. O pastor Carlos Vailate estará pregando a palavra de Deus e o pastor Isaías Santiago estará ministrando o louvor. Então vai ser uma grande bênção. Teremos também a celebração do aniversário de 96 anos do pastor Clementino. Estaremos aqui homenageando o nosso pastor presidente, que não está aqui hoje porque ele está ajustando uma dosagem de um remédio que ele está tomando. Então ele vai estar aqui conosco apenas no domingo pela manhã. Então venha participar, que vai ser uma grande bênção. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Pode se aproximar. Vamos ficar em pé, queridos. Vamos adorar ao Senhor. Fica melhor para você levantar as mãos, colocar a mão no bolso, tirar a sua oferta, adorar ao Senhor. Enfim, vamos ficar em pé, vamos adorar ao Senhor com alegria e com toda a nossa força nessa noite. Amém? Cumprimentamos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Vamos adorar todos juntos. Louve ao Senhor, não importa a situação. Louve. Aleluias. Basta somente esperar.
adolescentes aqui para frente, para que vocês continuem em louvor e adoração ao nosso Deus. Ele está aqui, meu amado. Glorifica o Senhor nessa noite, porque somente Ele é digno de toda honra e de toda glória. Aleluia.
ao seu nome, Jesus. Aleluia, papai. Caia tudo na raça. De tanto ele se
aqui, Senhor. Receba a glória nessa noite, Senhor. Que o Senhor receba toda a honra e toda a glória nessa noite em nosso meio. Glórias a Deus. Chamar aqui o pastor Jamierson de Oliveira, que com muita gentileza atendeu o nosso convite para estar aqui nessa noite. Pode se aproximar. Pastor Jamierson é o nosso vizinho aqui. Ele mora aqui no Bom Clima. Pastor da Igreja Batista Renovada aqui perto, também no mesmo bairro. Diretor do Seminário Bíblico, Seminário Batista Livre, e SBL, né? Autor de algumas obras, né? Entre elas um best-seller pela CPAD, que é Arminianismo Puro e Simples, né? E agora lançou recentemente o livro Lutero Ainda Fala. Mas acima de tudo é um servo do Senhor e está aqui nessa noite para pregar a palavra de Deus. Vamos dar as boas-vindas ao pastor Jamierson. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aplauda o Senhor mais uma vez. Que bênção estarmos juntos esta noite. Queridos irmãos, uma alegria, é um privilégio estar com vocês nesta sexta-feira abençoada aqui na presença de Deus. Muita chuva, né? Mas aqui também está chovendo, né? Não saia daqui sem molhar-se na graça de Deus, né? Seja aí encharcado da presença de Deus, porque é isso que de fato muda a nossa vida, queridos, né? A nossa vida cristã, ela precisa desse impacto da presença de Deus em nós. Amém? Quero agradecer ao pastor Marcos e, através do pastor Marcos, toda a diretoria da igreja, todo o ministério, pastor Clementino, a quem manda um abraço, aos pastores que estão presentes também nesta noite alegre na presença do Senhor. Eu quero convidá-los, amados, a uma palavra que está baseada no texto de Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 17. É um dos textos bíblicos mais conhecidos e é um texto bíblico que trouxe um profundo impacto no protestantismo. Hoje nós estamos aqui como filhos da Reforma Protestante e eu tive o privilégio de lançar agora no mês de dezembro o livro Lutero Ainda Fala, inclusive alguns exemplares do livro ali que vocês poderão adquirir pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E justamente este versículo, Romanos capítulo 1, verso 17, é o texto bíblico que trouxe uma mudança radical, um impacto radical na vida de um monge, de um padre católico agostiniano, há 507 anos atrás. Veja os irmãos como a palavra de Deus é poderosa. Tem muita gente, não sei se vocês sabem, que já se converteu lendo até a genealogia bíblica. Por quê? A palavra de Deus não é um livro comum. A Bíblia não é um livro comum. Como determinado autor disse, a Bíblia é o único livro que você lê na companhia do seu autor. Amém? E o texto de Romanos capítulo 1, verso 17, que nos diz assim: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, leia comigo: o justo viverá da fé. De novo, o justo viverá da fé. Eu não quero aqui entrar na história de Martinho Lutero, mas é justamente este versículo que, depois de muito angustiar-se, depois de muitos conflitos espirituais,
depois de muito esforço em justificar-se diante de Deus, em se auto-justificar diante de Deus, determinada noite, determinado dia, Martinho Lutero abre o texto de Romanos capítulo 1, verso 7, há 507 anos atrás, e ele lê esse texto que causa, que provoca uma profunda transformação neste teólogo, neste religioso, nesse cristão católico de 507 anos atrás. Finalmente Lutero entende que nós não podemos nos justificar diante de Deus. Queridos, não há um justo. A Bíblia é bastante clara em relação à depravação total, em relação à nossa natureza pecaminosa. E se você está em dúvida se você é pecador, é só você responder a questão se você morre. Quem morre aqui? Levante a mão. Portanto, você é um pecador, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então há uma etiqueta em nós, como numa roupa, como num sapato. Você é um pecador, portanto, você não pode justificar-se diante de Deus. A nossa vida cristã, ela só pode se dar em relacionamento com Deus por meio da fé. Nós só podemos ser justificados diante de Deus, aceitos em relacionamento com Deus, se for através da fé. Não há um outro caminho. Inclusive, quando você vai para o texto de Hebreus capítulo 11, é muito interessante quando você lê o capítulo 11 de Hebreus. Parece que a fé é uma coisa do Novo Testamento. E normalmente nós fazemos essa divisão: a lei Antigo Testamento, graça no Novo Testamento, a fé no Novo Testamento. Mas Hebreus capítulo 11, você vai ler ali aquilo que ficou chamado de galeria dos heróis da fé, e todos ali são crentes do Antigo Testamento. Todos ali são pessoas que agradaram a Deus, que foram justificados diante de Deus, não por causa da lei, mas por causa da fé. É por isso que um homem chegou determinada vez na frente de Jesus e perguntou: Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Jesus disse assim, num teste, numa provação a ele: cumpre a lei. E ele, na maior cara de pau do mundo, como muitos ainda hoje: eu cumpro a lei. Jesus disse: olha, então está fácil, é apenas desfaz de todos os seus bens, dá aos pobres, vem e me segue. E aquele homem fechou a cara, fechou o rosto, ficou bravo, saiu da presença de Jesus, porque era uma pessoa que queria justificar-se diante de Deus através das suas próprias obras. Queridos, este é um fundamento da fé. O protestantismo ou o evangelho é baseado nessa mensagem de que nós somos justificados diante de Deus pela fé e não por mérito humano. Por mais que nos esforcemos, por mais que busquemos ser retos diante de Deus, nós continuamos com uma natureza pecaminosa e nós só podemos ser justificados através da fé no Senhor Jesus Cristo. É por isso que Romanos diz: porque a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Aqui o apóstolo Paulo faz uma referência do profeta Abacuque, capítulo 2. É o profeta Abacuque que traz esta profunda revelação do evangelho, que nós só podemos ser justificados diante de Deus através da fé. E eu quero aqui destacar, através da vida daquele que ficou conhecido como o pai da fé, alguns fundamentos que podem transformar a nossa vida cristã. Se nós só podemos agradar a Deus através da fé, se o justo viverá da fé, eu acho muito interessante
voltarmos para o Antigo Testamento e através da vida daquele que é chamado da pai da fé, nós compreendermos a importância deste elemento, a fé na vida do cristão. A palavra de Deus nos diz que Abraão, está lá em Gálatas capítulo 3, que Abraão é considerado o pai da fé, ou o pai de todos aqueles que creem. Portanto, queridos, nós podemos compreender a vida cristã através do exemplo de Abraão. Se nós somos justificados pela fé, se toda aquela galeria daqueles chamados heróis da fé de Hebreus 11 venceram pela fé, então eu preciso voltar para os exemplos bíblicos e saber a importância da fé para obtermos uma vida vitoriosa. Nós não podemos viver vitoriosamente se não buscarmos neste elemento da fé uma vida transformadora. E eu quero trazer para vocês 7 princípios fundamentais para uma vida transformadora, para uma vida impactante através do exemplo de Abraão. Se Abraão é o pai da fé, então eu olho para Abraão e aprendo com ele. Posso aprender com Abraão como viver uma vida impactante, como viver uma vida para a glória de Deus. E me permita dizer então aos irmãos nesta noite, a primeira importância da fé, o primeiro princípio da fé, a fé é fundamental, a fé é essencial, em primeiro lugar, para obedecer a Deus. Ninguém obedece a Deus sem fé, e nós encontramos isso no exemplo de Abraão. Se você voltar em Gênesis capítulo 12, você vai ver que justamente através da fé, Abraão decidiu obedecer ao Senhor. Gênesis capítulo 12, verso 1 diz assim: ora disse o Senhor a Abraão, sai Abraão. E o que Abraão fez? Abraão saiu. A fé é fundamental para obedecermos a Deus. Queridos, a obediência é um elemento essencial na vida cristã. Mas você só obedece a Deus se você entender que Ele sabe o que é melhor para você. Não é você que decide o que você vai fazer. Não é você que decide com a sua própria vontade o que é melhor, para onde vai, o que você faz, o que você deixa de fazer. É através da fé que você confia em Deus e você obedece a sua palavra. A palavra do Senhor veio para Abraão e disse: Abraão, sai da sua terra. Abraão não pensou 2 vezes, queridos. E isso que nós precisamos aprender. O princípio da obediência. Vocês já devem ter assistido ou pelo menos ouvido a frase: ordem dada, missão cumprida. Portanto, a crise que nós vivemos muitas vezes de obediência é porque nós não confiamos na palavra de Deus. Você só obedece quando você confia. E obedecer a Deus implica em renunciar à minha vontade. Muitas vezes você pensa algo, muitas vezes você quer algo, mas o Senhor diz o contrário do que você está fazendo. Abraão estava confortável em Ur dos Caldeus. Abraão estava confortável no meio da sua família. Um homem rico, bem estabelecido, uma boa família. Mas o Senhor incomoda Abraão, tira Abraão da sua zona de conforto e diz: Abraão, agora se você quiser um relacionamento profundo comigo, se você quiser viver uma experiência comigo, Abraão, você precisa obedecer, você precisa sair da sua zona de conforto, você precisa sair de meio da sua casa, da sua parentela, porque eu quero ter um relacionamento com você no deserto. Queridos, muitas vezes nós estamos apegados à nossa própria vontade. Muitas vezes nós não experimentamos o melhor de Deus. Muitas vezes nós não experimentamos grandes experiências do Senhor, porque nós não ousamos acreditar ou obedecer à palavra de Deus. Nós vivemos uma geração que vive em crise de obediência.
Quantas vezes no aconselhamento pastoral você abre a Bíblia, mostra o texto bíblico para um crente: você não pode fazer isso, você deve fazer assim, você deve se arrepender disso, e aquele crente fecha o coração: eu vou fazer do meu jeito, eu vou fazer a minha vontade, porque falta fé para obedecer a palavra de Deus. Você quer viver uma vida vitoriosa, você quer viver uma vida de obediência, você precisa de fé, porque o justo viverá da fé. É um princípio essencial. A desobediência foi responsável pela queda da humanidade. Lá no princípio, quando tudo estava perfeito, Deus disse para Adão e Eva: olha, de toda árvore frutífera você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. Ou seja, você tem tudo a seu favor. Eu preparei para você, Adão, eu preparei para você, Eva, o lugar mais perfeito, as condições ideais. Mas o homem, pela sua natureza de liberdade, decidiu desobedecer a Deus. Para Eva e Adão, fazer o contrário à vontade de Deus significava algo melhor. Mas, queridos, nós não podemos viver algo melhor contrariando a vontade de Deus. Aleluia. Por mais que a minha vontade se incline a algo, por mais que a minha vontade me leve a uma determinada decisão, mas é melhor obedecer a palavra de Deus. Jesus disse: não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Quem está disposto a obedecer a palavra de Deus? Quem está disposto a viver uma ruptura com a minha vontade, uma ruptura com o mundo? Você precisa, portanto, obedecer a palavra de Deus. Mas você precisa de fé. Você precisa acreditar que o que Deus tem para você é melhor. Portanto, o primeiro elemento de importância da fé: você precisa de fé para obedecer a palavra de Deus. Jesus, na oração sacerdotal, capítulo de número 17 do Evangelho de João, diz: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo a vontade de Deus, pela fé nós podemos obedecer, queridos. E por mais que pareça diferente, para Abraão não fazia sentido sair da sua zona de conforto, para Abraão não fazia sentido sair do meio da sua parentela, mas por fé Abraão obedeceu a palavra de Deus. Segundo princípio da fé: é preciso fé para renunciar. Em primeiro lugar, é necessário fé para obedecer. Em segundo lugar, é preciso fé para renunciar. E Abraão aprendeu esse segredo da renúncia. Veja que o Senhor não disse apenas para Abraão sair de Ur dos Caldeus, mas a palavra de Deus, lá em Gênesis capítulo 12, diz: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do teu pai. Abraão precisava romper com tudo aquilo que o impedia de viver uma experiência com Deus. Queridos, e isso é essencial para a vida cristã. Jesus disse: quem quiser vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Você sabe qual é uma das maiores crises que nós temos vivido hoje no cristianismo atual? Porque nós não queremos renunciar. Nós queremos seguir Jesus, mas também fazer parte do mundo. Nós queremos seguir Jesus, mas queremos também fazer a nossa vontade. E não é possível. Você precisa terminantemente entender que não é possível obedecer a Deus, não é possível relacionamento com Deus se você não renunciar à sua vontade. Portanto, Abraão precisou aprender isso. Sai da tua terra. Terra fala de identidade. Não sei se você já mudou de cidade, não é? Mas uma pequena mudança de casa, de bairro, de uma cidade, então, de um país, então, muda completamente a sua identidade. Você tem que se adaptar a uma nova cultura, você tem que se adaptar a uma nova linguagem.
identidade. E o primeiro rompimento que o homem de Deus precisa fazer, que a mulher de Deus precisa fazer, é a identidade do mundo. Nós não podemos nos parecer com o mundo. Nós não podemos pertencer ao mundo. O evangelista João, lá nas suas epístolas, ele diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, onde há concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Portanto, Deus estava falando para Abraão: Abraão, você precisa renunciar essa identidade mundana. Você vai deixar de ser um homem cosmopolita para ser um homem do deserto. É isso que Deus está falando para você essa noite. Se você quiser viver uma experiência transformadora com Deus, você precisa aprender a renunciar os seus direitos, a renunciar a sua vontade. Mas Deus fez mais fundo ainda. Ele não apenas desafiou Abraão a sair da sua terra. Ele disse: Abraão, você precisa renunciar à sua parentela. E Jesus também disse: quem não ama a mim mais do que ao amor de pais, ao amor de mãe, não é digno de mim. Portanto, família aqui fala de zona de segurança, de conforto. Mas Deus está falando para Abraão: Abraão, você precisa renunciar à sua identidade mundana. Você precisa sair dessa zona de conforto da sua parentela. E Deus ainda vai mais fundo e diz: você precisa sair da casa do teu pai. Ou seja, é um rompimento completo, Abraão. Você sabe que é difícil, né, para os jovens, e aqui um grupo de jovens maravilhoso. Uma das decisões mais difíceis para o jovem é decidir sair da casa do pai. É tudo muito fácil: comida pronta, roupa lavada, conta de luz paga, cama arrumada, cobertorzinho. A mamãe vem até cobri-lo de noite. Mas Deus está falando para Abraão: você precisa romper profundamente os seus relacionamentos. Você vai sair da sua terra, você vai sair da sua parentela e você vai sair da casa do seu pai. Você está disposto a renunciar tudo isso, querido? Sem fé é impossível renunciar. Por isso que o justo viverá da fé, porque há essa exigência, há essa necessidade. Renunciar implica confiar que a proposta de Deus é melhor do que a sua. Quando o Senhor diz vai, você precisa ir, e é melhor ir do que ficar. Quando o Senhor diz fica, é melhor ficar do que ir. E você precisa confiar na palavra de Deus. E você precisa acreditar que Deus sabe melhor do que você qual é a melhor decisão. E isso tudo exige fé. Tudo isso exige confiança no Senhor. Fé nada mais é do que confiança em Deus. É por isso que a palavra de Deus nos diz: o justo viverá da fé. Sem fé você não obedece. Sem fé você não renuncia. E nós estamos aprendendo isso no próprio exemplo de Abraão. Então você precisa fazer uma retrospectiva. Você precisa olhar para a sua vida, procurar identificar pela direção do Espírito Santo do Senhor qual é a área da minha vida que eu não tenho renunciado. Qual é a área da minha mentalidade que ainda é uma mentalidade mundana. Em que sentido eu ainda não estou, Senhor, rompendo com os elos mundanos para se parecer cada vez mais com o Senhor? Nós precisamos, queridos, ser uma igreja que aprende a renunciar. Uma igreja que aprende a obedecer a palavra de Deus. Por isso que o justo viverá da fé. Terceira exigência da fé. O Senhor vai dizer para Abraão, Abraão, capítulo 12 ainda: em ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e você será uma bênção. Sabe que, irmãos, o que eu entendo com essa passagem? Que Deus estava chamando Abraão para obedecer. Deus chamou Abraão para renunciar. Mas Deus também chamou Abraão para ser uma bênção neste mundo. Deus não chamou Abraão apenas para ele. Deus não chamou
o que você vai ser no mundo, Abraão? Você vai ser uma bênção. Você vai abençoar esse mundo, Abraão. Sê tu, olha o versículo 2 de Gênesis capítulo 2. Sê tu uma bênção. Querido, você já se perguntou se você é uma bênção na sua vizinhança? Você já se perguntou se você é uma bênção na empresa onde você trabalha? Você já perguntou se você é uma bênção para sua esposa? Se você é uma bênção para o seu marido? Sê tu uma bênção, Abraão. É uma exigência da fé, queridos, que nós sejamos bênção neste mundo, que nós sejamos bênção para aquelas pessoas que estão à nossa volta. Portanto, a vida cristã, essa vida de fé, o justo viverá da fé, para que nós possamos impactar a vida das pessoas. Você, onde você estiver, as pessoas podem não gostar de você, mas você precisa ser uma bênção onde você está. As pessoas podem ter raiva que você é crente, mas quando elas precisarem, elas sabem que podem contar com a sua oração. Ela pode recorrer a você, porque você é um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. O mundo é assim. Quantas vezes eu já tive experiência no passado da minha vida profissional? Era perseguido, ninguém gostava, as rotinhas se afastavam, mas quando chegava a hora, quando a coisa apertava, para quem que o ímpio corre, queridos? Para quem que as pessoas que não conhecem a Deus correm? Ele vai buscar a irmã do círculo de oração, ele vai buscar o pastor, ele vai buscar a igreja, porque eles sabem que ali tem pessoas que são uma bênção neste mundo. Olha para o que Deus chamou Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu te farei uma bênção. Quem é uma bênção aqui esta noite? Agora tem que perguntar para o seu vizinho. Precisa perguntar para os seus parentes. De repente você é uma pedra no sapato de todo mundo. De repente você está enchendo o saco de todo mundo, mas você não abençoa a vida de ninguém. E o Senhor está chamando Abraão para ser uma bênção. O justo viverá da fé. Aleluia. E para ser uma bênção é preciso ser um homem de fé. É preciso ser uma mulher de fé. Não existe neutralidade, queridos. Não existe neutralidade. Jesus disse: vocês serão o sal da terra e a luz do mundo. Vocês precisam causar um efeito onde vocês estiverem. Se no lugar que você está não há transformação, se no lugar que você convive não há mudança, é porque você talvez esteja se conformando ao mundo. Talvez você ainda não rompeu com a sua identidade mundana. Talvez ainda você não renunciou. Primeiro princípio da fé: obedecer. Segundo princípio da fé: renunciar. Terceiro princípio da fé: ser uma bênção. Mas Deus vai mais longe ainda com Abraão e diz: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Deus está convidando Abraão para dar frutos. Jesus disse: quem está ligado a mim produz fruto. Não é possível uma vida cristã estéril. Não é possível uma vida cristã de arquibancada. Deus não nos chamou para a arquibancada. A igreja tem a galeria, mas Deus não te chamou para a galeria. Deus não te chamou para a plateia. Não existe ninguém chamado no reino de Deus para assistir o espetáculo. Você é chamado para entrar na zona de guerra. Você é chamado para entrar no campo de batalha. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Mas infelizmente, talvez uma das crises que nós estamos vivendo nos dias de hoje seja justamente uma crise vocacional. A grande maioria senta e quer assistir o show, e é exigente ainda. Se a banda desafinar, se o pregador não estiver muito animado, se o ar-condicionado não estiver geladinho, eu saio murmurando, eu saio reclamando. Nem ofertar eu oferto, mas eu uso o banheiro, eu dou descarga, eu uso o ar-condicionado da igreja, acho que alguém tem obrigação de pagar por mim. Não, queridos, o Senhor está te chamando para dar frutos. Ele está te chamando para você pôr a mão na massa. Quem coloca a mão
crente assim. Olha, irmão, eu me encontrei com Daniel Berg. Glória a Deus. Imagina o privilégio de conhecer o homem daquele. Mas a pergunta é: quantos frutos? Qual a tua obra diante de Deus? Queridos, nós prestaremos conta diante de Deus. A gente quase nunca discute o tribunal de Cristo. Esses dias ganhou uma discussão nas redes sociais, né, se haverá tristeza ou não no tribunal. Esse assunto foi o assunto mais polêmico. Você comparecerá diante do tribunal de Cristo. Todos nós havemos de comparecer diante do tribunal de Cristo. E você prestará conta. O apóstolo Paulo, no capítulo 3 de 1 Coríntios, ele diz que todos nós estamos construindo um edifício espiritual. Ou com material perecível de baixa qualidade, ou material de boa qualidade, ouro, prata e pedras preciosas. Ele diz que as obras nossas serão colocadas diante do tribunal de Cristo. Você vai ter que prestar conta da sua vida cristã. Ah, pastor, mas eu não fui chamado para nada. Você foi chamado sim. Você foi chamado para dar frutos para a glória de Deus. Como que é aquele hino do inário da Assembleia de Deus, no hino do número 17? O que fala? Olha, um batista citando a harpa. Isso é o fim do mundo. Posso, tendo as mãos vazias. Olhe para as suas mãos agora. O que você tem para apresentar ao Senhor? O que você tem para apresentar ao Senhor? O Senhor está dizendo a Abraão: olha, Abraão, eu estou te chamando para você dar frutos, Abraão. Em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Você precisa ter essa preocupação. Mas muitas vezes aquele amor, aquele primeiro amor vai indo embora. Lembra quando você evangelizava? Lembra quando você se envolvia nos trabalhos da igreja? Pastor, o que eu estou precisando fazer? Você cuidava da portaria, você ajudava a limpar, você ajudava a arrumar. Mas agora você quer só ficar assistindo. E normalmente o murmurador é a pessoa que fica assistindo. Normalmente o infrutífero é aquele que fica apenas arquibancada assistindo. Mas Deus está chamando Abraão. A fé verdadeira produz frutos. A fé verdadeira, queridos, produz frutos para a glória de Deus. E portanto o Senhor está chamando Abraão para produzir frutos. O desafio nosso, portanto, queridos, é identificar isso. O nosso desafio, portanto, é identificar o nosso papel no corpo de Cristo. Não importa qual o seu chamado. Não importa. Você não precisa de ordenação nenhuma para dar frutos na obra de Deus. Por isso que nós somos chamados para viver de fé em fé. Agora, o quinto elemento da fé. Primeiro elemento da fé é obediência. Segundo, renúncia. E assim como nós estamos expondo o quinto elemento da fé, Deus convida Abraão para ter esperança. Sabia que você não consegue viver a vida cristã com esperança se você não for um crente de fé? Olha, não é estranho nós acharmos que o mundo está indo de mal a pior. Normal isso. Mas o crente que conhece a palavra de Deus, o justo que vive de fé em fé, sabe qual é o pensamento dele? A minha cidade está no céu, como também esperamos o nosso Senhor e Salvador. A nossa esperança, querido, é uma esperança celestial. A nossa esperança é a sua vinda. Não é um outro hino da harpa? Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Por que você perdeu a esperança? Por que você está tão pessimista? Por que você está achando que o mundo está tão ruim? Queridos, nós quando renunciamos o mundo, a nossa vida de fato é atribulada. Olha, quem quiser viver piedosamente
enfrentará muitas tribulações. O fato de negar a carne, o fato de não ter amizade no mundo, implica ao crente uma vida de dificuldade, uma vida de aperto. Mas nós precisamos ter esperança. Maranata, diga Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem. Queridos, você vai viver, na melhor das hipóteses, aí um século. Alguns, pela sua robustez, chegam a um século, mas você não vai passar disso. E depois que eu passei dos 50, agora eu estou vendo que é ladeira abaixo. Eu nunca me preocupava com aniversário, com idade, 30, 35, 40, que maravilha. O dia que eu fiz 50, eu falei, agora complicou. Porque daqui para frente, agora eu já passei de 50%. Agora tem que ir desacelerando, querido. Olha, essa vida é passageira, essa vida é um pouquinho de tempo em relação à eternidade, mas há um lugar preparado. Jesus falou, não se turbe o seu coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, mas eu vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês possam estar também. A vida cristã é uma vida de esperança. E Deus chama Abraão e fala, Abraão, conta as estrelas. Abraão estava meio desanimado, os problemas da vida, mulher estéril, ele já para lá de Bagdá, já não podia mais engravidar mulher nenhuma. Amortecido, a Bíblia diz que ele era impotente. Um homem já amortecido nas suas funções sexuais. Mas Deus falou a Abraão, quem fez o corpo? Quem fez o corpo, Abraão? Foi o Senhor. Então vem cá, Abraão, sai fora da tenda. Você sabe que a gente às vezes tem que sair para poder ver a glória de Deus. Deus falou, Abraão, sai aqui fora da tenda, você está muito cabisbaixo, você está muito reclamando, muito borocochô. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, você está muito borocochô, você nem deu glória hoje ainda. Mas Deus falou para Abraão, Abraão, conta as estrelas. Conta as estrelas, Abraão. E eu não sei se você já subiu no Morro do Cocaia. Se você já foi num lugar em que não há poluição de São Paulo, e quando você olha para o céu, se estiver uma noite limpa, e vê as constelações, milhares e milhares de estrelas, e você sabe que os céus manifestam a glória de Deus. Deus estava falando para Abraão, Abraão, vem ver a minha glória. Você está focado no teu problema, Abraão, mas vem ver um pouquinho da minha glória. E Abraão saiu e começou a contar as estrelas, 1, 2, 3, 4 mil, 10 mil, aquela contei, aquela não contei, 50 mil, 1 milhão, não dá para contar. Não dá para contar, Abraão, não dá. Então assim vai ser a sua descendência. Quem toma essa palavra esta noite, queridos? Mas sabe o que aconteceu? Às vezes a mulher atrapalha também. Às vezes é o homem, às vezes é a mulher. Sara começou rindo. Sara começou gargalhando daquela promessa. Deus falou, por que Sara está rindo? Não ria da promessa de Deus. Não ria das palavras do Senhor. O Senhor que fala é o Senhor que garante o que Ele fala. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar, queridos. Eu não ri. Você riu. Mas Deus falou, Abraão, assim vai ser a sua descendência. Queridos, só é possível ter esperança se você tem fé. É por isso que o justo viverá da fé. É por isso que o justo consegue ver o impossível. O que é fé? Fé é ver o invisível, crer no incrível, fazer o impossível. Se tu creres, verás a glória de Deus. Portanto, nós somos chamados para viver essa vida de fé em fé. E nós podemos concluir Gênesis capítulo de número 17, verso 4. Deus
chama Abraão para fazer uma aliança com ele. E aqui está também um segredo da fé. É uma aliança, é um acordo. Deus é um Deus de aliança. Nós cantamos Deus de aliança. Há um louvor que cantamos Deus de aliança. É um Deus que faz promessas, um Deus que faz acordos. E Deus chamou Abraão: Abraão, essa será a minha aliança com você. E Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer ter um acordo com você. Você crê em mim, você confia em mim, e eu vou fazer o impossível. É isso que Deus está nos chamando, queridos, a ser um crente de fé em fé, a sermos chamados para impactar o mundo. Portanto, o justo viverá da fé, porque ele precisa desse elemento para impactar a sociedade. Ele precisa da fé para viver uma vida transformadora. Eu quero te convidar a curvar a cabeça agora e pensar um pouquinho de que maneira você tem vivido, de que maneira você tem alimentado a sua... Muitas vezes nós somos distraídos pela nossa vida religiosa, essa frequência na igreja, os compromissos, os ensaios e toda aquela parte administrativa da nossa vida cristã. Mas o Senhor está querendo te convidar a viver uma experiência com Ele. O Senhor quer te chamar a viver uma experiência transformadora. Que você obedeça a palavra dEle, que você renuncie à sua vontade, que você influencie as pessoas que estão à sua volta, que você dê frutos, que você seja uma bênção, que você faça uma aliança com o Senhor. E é por isso que o Senhor está te convidando a crer nele. Certa vez os discípulos falaram: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Muitas vezes nós precisamos fazer essa oração: Senhor, me ajuda a crer. Quantas vezes nós nos sentimos abatidos, quantas vezes nós nos sentimos como Tomé: se eu não colocar o dedo na ferida, se eu não ver a cicatriz da lança, eu não acredito. E Jesus sabe que nós temos essas dificuldades, e o Senhor Jesus sabe da nossa natureza, e Ele chamou Tomé para um particular e falou: Tomé, você é aquele tipo de crente que precisa de provas. Olha, aqui está Tomé. Jesus não recriminou Tomé, Ele não esculhambou Tomé, Ele falou: Tomé, vem tocar nas minhas feridas, vem tocar em mim, e você vai ter essa experiência de viver uma fé transformadora. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante da Tua presença agora o Teu povo, nós colocamos agora diante do Senhor a Tua igreja, e nós oramos esta noite, Senhor, para que a fé genuína e verdadeira, que é fruto da revelação da Tua palavra, possa trazer um impacto nas nossas vidas, possa trazer um impacto, Senhor, na nossa caminhada. Eu quero interceder agora por este irmão, por essa irmã, que tem andado desanimado, que tem andado, Senhor, frustrado com a vida cristã, para que experimente, Senhor, essa transformação da vida de fé. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aplauda ao Senhor, queridos. Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Jamierson por essa palavra maravilhosa que nos desafiou a viver pela fé. O justo viverá pela fé. Que nós possamos levar essa mensagem em nossos corações para colocarmos em prática no nosso dia a dia. Muito obrigado, pastor Jamierson. Não se esqueça que o livro dele está à disposição por R$30 apenas ali na saída com o nosso irmão Douglas. Os irmãos estão ali com o livro do nosso amado irmão, e os livros dele geralmente são uma grande bênção. Quero aqui agradecer a Regional 5, vou fazer as apresentações rapidamente aqui, já passar para o nosso primeiro vice-presidente, pastor Léo Barbosa, para fazer aqui o encerramento. Nós temos aqui a sede regional, Parque Jandaia, pastor Kleber, e as duas subs, Jardim Normândia e Sítio São Francisco. Por favor, fiquem em pé. Onde estão os irmãos? Estão? Bênção, Deus abençoe.
Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado. Também em Jardim Bela Vista, pastor João Dantas e a sua caravana. Onde estão? Aí está a caravana. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Parque Piratininga 2, pastor Júnior e a sua caravana. Foi o primeiro a chegar aqui, né? O primeiro ônibus a chegar. E são os mais distantes. Deus abençoe. Parabéns. Jardim Alice, pastor Roberto e a sua caravana. Aí estão os irmãos e irmãs estão aqui. Deus abençoe. Vila Itaim, pastor Joel, né? Lá do outro lado do rio, né? E provavelmente o rio deve ter enchido naquela travessia, né? Que Deus abençoe vocês. Foram heróis, viu? Deus abençoe. Demais congregações, pastor Eliseu, bairro dos Pimentas, seu grupo. Aí estão os irmãos aqui, pastor Eliseu, sua esposa, o casal ali e o nosso pastor aqui. Deus abençoe. Nova Cidade, pastor Wagner Honda. Estão aqui o grupo de irmãos, tem mais irmão ali atrás também. Jardim Angélica, pastor Gilvan, ele não pôde estar por causa do trabalho, mas mandou um grupo ali representando. Deus abençoe. Piratininga 1, pastor Adriano, está ali. Deus abençoe. Obrigado. Cidade Aracília, pastor Renato, está ali atrás. Deus abençoe. E Vilani, pastor Marcelo Bispo. Aí estão os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe. Mais uma vez queremos agradecer, porque num dia como hoje, numa chuva como essa, que caiu em 2 etapas, né? Caiu à tarde e caiu agora há pouco, né? Itapuã, pulei Itapuã. Pulei mesmo. Pastor Diogo, onde está o Itapuã? Olha só que mancada, hein? Está lá, olha quanta gente já deixando passar. Deus abençoe, viu? Parabéns. Né? Então, num dia chuvoso como esse, né? Choveu em 2 etapas. Todos os dias a chuva foi uma vez só, né? Inundou vários lugares, mas foi uma vez só. Agora hoje foi em 2 etapas, né? Logo após o almoço e agora há pouco choveu novamente. Mas que Deus abençoe vocês. Foi muito bom tê-los aqui. Não se esqueça da nossa reunião de obreiros no próximo domingo. Obreiros, as suas esposas e os líderes em geral. Estaremos todos aqui para participarmos da primeira reunião do ano. Pastor Léo. Meus amados, a paz do Senhor, amém? Vamos ficar em pé, meus queridos. A não ser quem está borocochô. Quem está borocochô aqui? Está repreendido, né? Obrigado, pastor Jamierson, pela palavra, por ter deixado Deus usar a sua vida para nos lembrar o Evangelho, para nos lembrar o que significa viver a vida da fé. Amém? Amém. Trago uma saudação do meu pai também, o pastor Clementino. Ele esteve aqui hoje durante o dia, almoçou com a gente, mas como o pastor Marcos falou, ele está tomando uma medicação agora para dor. Ele tem sofrido bastante dor, né, no ciático direito, no joelho esquerdo e na coluna. Está sofrendo. 96 anos agora, atormentado diuturnamente por uma dor e que compromete bastante a mobilidade dele por conta disso também. Mas a medicação está funcionando, a medicação está removendo a dor bonitinho. Só que ele está no período de adaptação de 2 a 3 semanas, então a gente está poupando ele nessa semana aqui, porque domingo ele está aqui na reunião de obreiros. Ele vai estar aqui com dor aos 96 anos na reunião de obreiros. E você? Já pensou? Já pensou, você não viu? Então, a gente vai celebrar o aniversário dele. Vocês sabem, vocês conhecem o pastor Clementino, então tudo com ele é muito singelo, é muito humilde. Então a gente vai fazer uma oração, vai homenageá-lo. Aqui ele não vai ganhar um carro, ele ganhou um paletó, viu, gente, da igreja, tá bom? A gente rachou aí, né, das 100 congregações e subcongregações, nós achamos um paletó para ele, e achamos um paletó barato ainda para ele, e ele ficou muito feliz. E aí ele vai estar com paletó novo aqui, eu acho, no domingo de manhã. Então vem cumprimentá-lo, vem orar por ele aqui, vem dar um abraço nele, tá bom? Você se compromete a fazer isso? Compromete a fazer isso? Todos os obreiros, todos os líderes de quaisquer departamentos da igreja, líderes de todos os departamentos. Mídia, Ministério Infantil, jovens, adolescentes, Escola Bíblica Dominical, tá bom? É uma reunião para todos.
aqueles que trabalham na igreja. E crente é obreiro, né? A nossa igreja tem um percentual altíssimo de obreiro. Quase todo mundo na igreja está trabalhando, está fazendo alguma coisa. Como disse o pastor Jamierson, Deus não chamou ninguém aqui para ficar na arquibancada, tá bom? Então eu quero reforçar esse convite que o pastor Marcos fez. Vamos orar, meus queridos, antes de ir. Deus, eu te louvo, meu Pai, por ter nos reunido aqui hoje à noite, ter usado o teu servo, o pastor Jamierson, para nos lembrar o Evangelho que se vive de fé em fé, Senhor. Obrigado porque cada um de nós que está aqui hoje à noite foi salvo pelo Evangelho, foi regenerado pelo Evangelho, foi alcançado pelo Evangelho e recebemos o Evangelho por fé, Pai. E o Evangelho é tão importante hoje na nossa vida como foi no dia da nossa conversão e será sempre importante em nossa vida. Obrigado por nos lembrar de que nós devemos viver pela fé. E a fé se traduz em obediência, em renúncia, em santidade, em frutificação, meu Pai. Então nós te louvamos e nós te agradecemos. Peço a Ti pela minha vida e pela vida do Teu povo, Pai. Ajuda-nos a nos lembrar dessa palavra e ajuda-nos a traduzir todos os dias da nossa vida a nossa fé em obediência a Ti, a nossa fé em renúncia, em autonegação, a nossa fé em bênção para a vida daqueles que nos cercam, porque para isso Tu tem nos chamado, Senhor. Leva Teus filhos em paz para os seus lares, Pai. Abençoa cada uma das famílias aqui representada, Pai. Cada casal, cada esposo, cada esposa, cada filho, cada filha, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa em especial nesta cidade aqueles que estão lutando contra as enchentes, estão perdendo bens materiais, estão perdendo coisas importantes em suas vidas. Abençoa essa cidade, Pai. Socorre o povo dessa cidade, Senhor. Abençoa as autoridades dessa cidade, a defesa civil, e toca o coração dos teus filhos e das tuas filhas para socorrer aqueles que estão necessitados e precisam de ajuda. No nome do teu filho nós oramos e nós te agradecemos. Estenda sua mão para cá. Que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, hoje e sempre. Todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Regional 5, Deus abençoe.